BB Seguridade resultado de 2024. Nesse vídeo aqui nós vamos comentar como é que foi o desempenho da BB Seguridade e também vamos conversar um pouquinho sobre essa empresa que pertence majoritariamente ao Banco do Brasil, porém ela tem um arranjo estrutural assim um pouco diferenciado. Vamos lá, ela é muito parecida com a Caixa Seguridade. Então vamos lá entender o que é a BB Seguridade antes para a gente continuar. A BB Seguridade, ela é uma espécie de uma holding, isso é, ela tem uma série de empresas menores, são 4, 5 empresas menores que atuam no setor de seguros. Então você tem uma seguradora, você tem uma corretora de seguros, tem uma empresa de previdência e por aí vai. Essas empresas, elas são da BB Seguridade em sociedade com outras empresas. Então, a BB Seguridade tem um pedaço e de cada uma dessas pequenas que estão embaixo, e o resto dessa, ela tem quase a metade, né, da empresa, e o resto é de uma empresa privada, que é um arranjo que quiseram montar para tentar afastar qualquer tipo de administração mais, enfim, que desse mais problema político, tentar afastar a questão política da BB Seguridade. Muito bem. Então, essas empresas, elas se juntam na BB Seguridade. Vamos ver o que foi, assim, e ela usa, né, a BB Seguridade, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, ela usa a estrutura do Banco do Brasil. Quero lembrar o seguinte, nós estamos conversando aqui sobre uma empresa. É um vídeo que a gente vai bater um papo. Eu não vou entrar muito em detalhes de desempenho individual, porque tem uma série de vídeos aí que vão falar sobre isso. A gente vai falar de uma forma mais ampla para que você entenda e que você tome a sua decisão ou não de investir. Aqui não é uma análise dessa empresa, mas assim, é uma conversa que a gente vai ter com relação a ela. Lembrando que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de recomendação de compra, de venda, de nada. Então vamos dar uma olhadinha aqui na BB Seguridade. Ela apresentou um lucro líquido, né, no ano de 2024 de 8,7 bilhões de reais. É um lucro assim, extremamente considerável, né? Você pensar uma empresa dar lucro, isso é botar o dinheiro no bolso aí, 8,7 bilhões, é muita grana, né? E aí teve um crescimento aqui de 9,5% no lucro. Aqui a gente tem um lucro gerencial que é mais ou menos... Você teve uma mudança aqui no aspecto, na regra contábil utilizada, certo? Então aqui tem uma outra regra contábil e não tem a consideração do evento que foi o evento lá de Porto Alegre, né? Bom, aqui, tá, são os dividendos que a empresa distribuiu. Então, ela distribuiu 7,1 bilhões. Então, ela lucrou. Se a gente botar isso aqui, 8,7, ela lucrou esse valor e distribuiu quase tudo, tá? Ela distribuiu uma coisa absurda aqui, a gente pode até fazer a conta, mas não interessa mais ver que do lucro de 8,7 ela distribuiu quase tudo, ela ficou com 1 bilhão na empresa, tá? Bom, aqui a gente tem outras informações, como a questão dos prêmios emitidos, tá? Então, a empresa, a seguradora, o que ela faz? Ela emite... Ela gera seguros, né? Você tem a parte da seguradora, ela gera seguros e para eu ter direito a esse seguro eu pago um prêmio. Então, para eu segurar meu carro, para eu segurar minha casa, né? Para eu fazer o seguro rural, que é um dos grandes setores que a BB Seguridade trabalha, eu preciso pagar um prêmio para ter esse seguro. Então, na arrecadação de prêmios, houve um aumento pequeno. Então, você veja que o lucro aumentou, mas o aumento da arrecadação de prêmios foi de 2,2%. A gente vai ver já já eu fiz um resuminho e já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso comparado com o setor. E aqui a gente tem um outro dado super interessante também, que é a sinistralidade. O que é isso? Olha,
quando você faz o seguro, você tem que pagar os custos para fazer o seguro, né? Por exemplo, você tem toda uma estrutura administrativa, a gente vai ver que a BB Seguridade ela tem uma vantagem, que ela usa muita coisa do Banco do Brasil, a gente vai até ver o que gera isso. Ela tem os custos que ela vai gerar, ela tem a sinistralidade, que é o quê? Ora, se eu recebi, vamos imaginar, 100 mil reais de prêmio e eu gastei, no caso da BB Seguridade, ela só pagou 23% desse montante em sinistros. Então, ela tem uma lucratividade absurda, que é o que a gente está vendo. A gente vai já ver aqui no resultado também. O que mais aqui? Ela cresceu nas reservas de previdência 9,4%. Reserva de previdência, a gente tem que lembrar que ela tem um crescimento orgânico. Quanto maior a taxa de juros, é esperado que haja um crescimento orgânico, porque as pessoas vão fazendo a previdência e os próprios juros já vão aumentando isso daqui. Tem também aqui as reservas, cadê? A arrecadação com títulos de capitalização, que é aquele, eu brinco que são os produtinhos do mal, né? Título de capitalização, previdência e consórcio. E aí ela teve um crescimentozinho, assim, meia boca aí, né, de 4,2%, não foi um crescimento significativo. E receitas de corretagem. Isso aqui é uma maravilha, que é uma grana que ela recebe, 5,5 bilhões para fazer corretagem de seguros. Então, é uma grana boa, né, e justifica, vai mostrar lá no final que... Porque isso aqui quase tudo é lucro. Ela recebe isso aqui, né, paga para... tem uma pequena despesa lá, divide com os corretores em si, que são as pessoas que estão fazendo as operações, mas o grosso disso aqui é dela. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que foi um investimento de mais de 500 milhões de reais para fazer em tecnologia. Então ela está entrando mais em tecnologia, reduzindo custos, e foi isso que ajudou bastante aqui nessa questão do resultado. A gente vai fazer, deixa eu pegar aqui só qual foi deixa eu passar aqui para mim. Eu vou pegar para vocês aqui isso aqui é o anuário, aliás, é o anuário não, isso aqui é um setorial de seguros. Todo mês as seguradoras elas têm que informar a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, né, quanto foi que ela gerou de negócios, qual foi a sinistralidade, isso é mensal. E aí, aqui o Banco do Brasil, tem o InvestTalk aqui do Banco do Brasil, que ele faz um setorial. É interessante isso aqui para a gente ver os dados do setor. A SUSEP também divulga isso, então você pode buscar na SUSEP. E aqui você tem qual foi a sinistralidade, quais foram os ramos, quanto que foi que gerou. E aí eu vou trazer para você já um primeiro dado aqui, que é a questão da sinistralidade do Banco do Brasil. Eu estou pegando aqui minha colinha aqui, tá certo? Olha só, a gente viu lá que a sinistralidade estava em 23%. Então veja, o ROI, que é o retorno sobre os ativos, vamos dar uma olhada aqui no retorno, só para você, cadê? Dá uma olhada aqui no retorno, aqui no fundamentos. Olha só, vamos dar uma olhada no fundamentos, o retorno, ROI da BB Seguridade. Olha só. Aqui está um ROI um pouco maior, está dando 80,8. Tem um outro cálculo que dá 73, outro que dá 78. Então vamos imaginar aí que fique por volta de 70 e poucos %. Isso é uma rentabilidade gigantesca, né? É uma rentabilidade gigantesca. E aí tem algumas características que levam a esse retorno tão elevado. E dentro dessas características você tem o seguinte,
ela é leve, a BB Seguridade, ela é leve em ativos. Então, imagine o seguinte, uma empresa, uma siderúrgica, ou imagine uma empresa de cimento, que fabrica cimento, que tem aqueles alto-fornos gigantescos, tem ativos absurdos. Vamos pensar aqui numa empresa de papel e celulose, que tem aquelas fábricas enormes e tal, tem aquelas plantações de eucalipto, de pinos e tal. Essas empresas são extremamente pesadas em ativos, tá? Então, se eu quiser entrar no negócio, eu vou sofrer bastante, porque eu preciso ter muito capital. No caso do seguro, óbvio, você tem que ter capital por conta de garantias que são pedidas pelos órgãos reguladores, porém, esse dinheiro é quase todo líquido, tá? Por quê? Porque você não precisa alocar em quase nada. Inclusive, no caso da BB Seguridade, menos ainda, porque você usa toda a estrutura de venda dentro do Banco do Brasil. Você, de repente, remunera aqui o gerente para vender um seguro a mais, dá um prêmio para o gerente vender um seguro a mais, e aí você tem um espaço para ganhar dinheiro. E aí eu vou buscar aqui a sinistralidade, um outro fator desse ROI tão grande. Imagina, a sinistralidade da BB Seguridade está em 23,7%, enquanto a média do setor, a média é de 34%. Então é uma sinistralidade bem baixa. Gente, salvo engano, a Caixa Seguridade ainda tem uma sinistralidade mais baixa do que isso. E faz todo sentido, mas outra hora a gente fala sobre... Eu tenho até um vídeo que eu já falei sobre isso aqui lá. E outra, a estrutura de capital do banco da BB Seguridade, ela é uma estrutura de ativos, né, de investimentos, por exemplo, o dinheiro que está alocado lá na BB Seguridade, porque quando você paga o prêmio do seguro, vamos dizer, você vai fazer o seguro do seu carro, custa lá, sei lá, R$2.000. Quando na hora que você paga esses R$2.000, ela vai pegar esse dinheiro, vai pagar as comissões e tal, as corretagens lá, e vai jogar esse dinheiro dentro de um investimento. Ela vai guardar aquilo ali. Por quê? Porque ela vai juntar o dinheiro de todo mundo, guardar aquele dinheiro para, se houver um sinistro, ela pagar. Então, esse dinheiro que está guardado, ele está rendendo lá em torno... Ele está aplicado, a sua grande parte aqui, está aplicado, na realidade, assim, 40 e tantos por cento em investimentos atrelados a taxas pós-fixadas, tá? São tipo Selic, CDI e tal. Bom, então isso aí explica um ROI gigantesco desse daqui, tá? Então, primeiro, ativos leves, a questão da alavancagem financeira e essa sinistralidade baixa, tá? Bom, já o crescimento dos prêmios, a gente viu lá que foi de 2,2%, a BB Seguridade não teve um bom desempenho. Por quê? Porque o mercado cresceu 9,4% na captação de prêmios, ou seja, no fechamento de negócio. E a BB Seguridade 2,2%, né? O que mais aqui? A gente pode falar sobre alguns... vamos dar só uma olhadinha aqui nos números. Se você olhar, ó, ela tem, no geral, tá? Para uma seguradora, ela está com esse preço-lucro aqui baixo, né? Não em comparação com outras empresas, mas para a seguradora, isso aqui a BB Seguridade já teve maior, eu acho que a Caixa Seguridade deve estar por volta de 13%, isso aqui. Vamos dar uma olhadinha também no preço aqui, só uma olhadinha aqui no preço. Olha só, ela está apresentando, ela saiu lá de R$36 mais ou menos há 6 meses, para hoje 37 e pouco. Chegou a 33, né, que seria uma hora de fazer um aportezinho legal aqui. E aqui ela chegou a 37 e pouquinho. Que mais? Vamos dar uma olhada aqui também. Deixa eu voltar na minha colinha aqui. Quais são os riscos estruturais da BB Seguridade? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, ela tem uma carteira muito forte de pós-fixado e inflação. Então o que acontece? Se as taxas de juros começam a cair,
aí o resultado da empresa diminui. Porque é aquilo que eu falei, ela pega os ativos. Se por um lado ela está se beneficiando desses ativos, né? Se ela se beneficiou desses ativos em pós-fixado para gerar um ROI maior, por quê? Porque a taxa de juros subiu pra caramba, né? A taxa de juros está num nível bem elevado e, enfim, não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas, por outro lado, é um resultado, como é que eu poderia dizer assim, efêmero, né? Por quê? Porque se essas taxas de juros começam a baixar, esse resultado financeiro diminui. Embora, nesse caso, o Banco do Brasil, a BB Seguridade, ela teve um probleminha aí no resultado financeiro, porque com a subida da inflação, ela tem um passivo, isso é, ela se comprometeu a pagar previdência no modelo antigo, que é aquele modelo que se chama benefício definido. Então, ela se comprometeu a pagar determinado valor de previdência corrigido pelo IGPM, corrigido pela inflação. Então, quando a inflação sobe, ela tem um encargo a mais lá no pagamento dessas previdências aí para trás. Hoje ela não tem, os novos negócios não geram esse risco, porque não existe mais, quer dizer, ninguém, salvo alguma coisa aí, eu não vou dizer zero, porque sabe-se lá se alguém está fazendo isso, mas hoje o que existe são os chamados planos de contribuição definida, e aí a empresa não se compromete absolutamente de forma alguma com o pagamento de um determinado valor de pensão. Ela só vai fazer isso com base no resultado que for apresentado, né? Bom, um outro problema aqui que poderia estar, a gente vai ver mais alguns, mas é a questão de concentração geográfica. Em que sentido? O Banco do Brasil não está no Brasil todo e tudo mais, sim. O problema é que boa parte dos prêmios que a BB Seguridade recebe, eles vêm de empresas do agronegócio, eles vêm na realidade, não só empresas, mas ele vem do setor rural. Embora esse setor seja um dos carros-chefes da economia no Brasil, ele está exposto a questões climáticas. E adivinha quem resolve a questão climática? É a BB Seguridade. Então, se ela dá seguro e acontece uma estiagem ou acontece um excesso de chuva, quem vai bancar a brincadeira lá é a BB Seguridade. Então, ela tem uma concentração de 58% dos prêmios nesse setor. Vamos dar uma olhadinha em mais alguma coisa aqui. O que poderia ser de valor, né? Então, o que poderia ser no sentido positivo aqui da BB Seguridade? A gente tem a questão da expansão digital. Então, como eu falei lá atrás, foram 500 milhões de reais investidos em tecnologia da informação e ela pode reduzir o quê? O seu custo, o custo de subscrição, né? E também trabalhar outros canais de distribuição, obviamente resultando na redução desse custo. Outra coisa é as sinergias de venda cruzada. O que é uma venda cruzada? A venda cruzada é quando você, por exemplo, chega na loja do McDonald's e você compra lá um sanduíche e o cara te oferece o refrigerante, tá? Isso aí não é venda casada, porque venda casada é quando é obrigado a comprar, mas quando eu te ofereço uma outra coisa, no lugar de você sair só com o sanduíche da loja, você sai com o sanduíche e o refrigerante. Aqui, essa venda cruzada, ela ocorre dentro do Banco do Brasil. Então, dentro do Banco do Brasil, o cara está tomando um empréstimo lá, ele diz, olha, já que você está tomando um empréstimo, não quer fazer um seguro, e aí vai, né? Bom, e aí as estimativas são de que a BB Seguridade só tenha 11% da base de clientes do Banco do Brasil atendida pela BB Seguridade. São 82 milhões de clientes. Então, veja, o Banco do Brasil, você teria um espaço bacana aí para crescer com relação a isso.
Como é que seria qual seria a aplicação dessa empresa na sua carteira, né? Se você tiver uma carteira voltada para a renda, o que acontece? Você tem um dividend yield, um retorno com dividendos considerável. Vamos dar uma olhadinha aqui no dividend yield, da BB Seguridade. Lembrando que isso aqui é olhando o resultado para trás, tá? Isso aqui tá 9,8%. Então observe que é um dividend yield bacana, né? Olhando o resultado para trás, comparado com a cotação atual, que está em 37 e alguma coisa. Então, é um retorno com dividendos bastante considerável. Se a gente imaginar que vai ter um aumentozinho nesse retorno, nessa distribuição de dividendos, você tem um resultado de dividendos maior ainda, né? Um retorno com dividendos. Outra coisa, a questão de um hedge natural contra a inflação. O que quer dizer isso? Como é que eu posso interpretar um hedge natural? É engraçado porque uma coisa que tem um fator de risco, ela tem também um fator de impulsionamento. Como é que seria isso? O fato da BB Seguridade estar atrelada ao agro, ela está atrelada a produtos que têm uma possibilidade de aumento de preço quando existe inflação. E aí são produtos, por exemplo, alimentos, enfim, basicamente alimentos. Você tem essa possibilidade de, quando, em geral, eles acabam sendo os próprios causadores da inflação, mas eles têm uma possibilidade de reajuste, diferentemente de outros produtos outros setores, outros mercados que não teriam tanto essa possibilidade. Então, pelo fato de estar atrelada a commodities, né, a BB Seguridade ela tem essa proteção natural, né? Agora, quais são as contraindicações aqui? Então, vamos lá. Por exemplo, para carteiras de crescimento. A gente não, embora a BB Seguridade tenha tido um bom resultado, ela, que é o código da BB Seguridade, BBSE3, né? Agora que eu fui falar, mas assim, embora ela tenha tido um bom resultado e o ROI seja mais elevado, né? Seja um ROI bastante elevado, o ROI é retorno sobre o patrimônio, né? O que acontece? Ela já está num ponto bem alto e a tendência é que isso reduza, porque ela vai enfrentar a concorrência das empresas de seguros que vão para cima, inclusive com produtos digitais e seguradoras menores ou nem seguradoras, mas empresas de corretagem que vão vender seguros com margens mais baratas. Então isso aí compete tanto na parte de corretagem. A gente viu que ela faturou 5,5 bilhões só de corretagem, né? Então isso aí tende a dar uma reduzida. E outra coisa é para quem tem aversão à volatilidade, que aí, mais uma vez, aquela história que a gente começou. Porque a principal, você tem... ela tem uma exposição gigante em commodities. Então, aí você vai dizer, pô, mas como? Por conta do seguro que ela está protegendo, né? Então, ela vai ser mais volátil em função desse bem de garantia que ela, assim, não é bem de garantia, mas assim, como é que eu poderia falar? Essa correlação, tá, com a produção rural, e a produção rural é produção de commodities, tá? Bom, e aí, se você quer saber um pouco mais sobre investimentos e tal, eu vou deixar aqui um vídeo sobre o investidor em 7 dias. Do lado de cá, eu vou colocar o último vídeo publicado no canal, e aqui eu vou colocar um vídeo que o YouTube acha que é mais interessante para você. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário se você está investindo na BB Seguridade ou não.
Deixe também a sua sugestão para um próximo vídeo, faça a sua pergunta e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!